E aí, galerinha? Tranquilo? Bora para nossa última aula de semana, depois do negócio grande, grande daquele. Esse vai ser rapidinho. Rapidinho, inversão temporal e ideia de colapso do seu estado, né? Antes de acabar a semana. Então, inversão temporal, beleza, Schrödinger, né? Dentro do contexto Schrödinger. Eu botei ali, parte 3, eu nem sei mais que parte está, talvez esteja errado. Mas tudo bem, fiquei olhando. Então, vou falar de inversão temporal, colapso de estado. Isso. E tem tarefinha, tem dever de casa. Então, fica ligado. Depois olha lá na sala, nas tarefas. Vou colocar lá. Então, a ideia de inversão temporal é trocar T a menos T. A priori, isso é quase sempre a lei de simetria, né, em física, só que é uma simetria discreta. Né? Não precisa ser. Você tem algumas interações fundamentais que não obedecem. Realmente, eletrofraca e tal. Mas CPT sempre é, né? A gente não tem nenhuma quebra de CPT. CPT é trocar carga, paridade e tempo. Né? Aí tudo tem que ficar igual. Mas o que seria uma inversão temporal? Vamos rapidinho para esse vídeo não ficar grande. Por favor, por favor. Então, o que é trocar T a menos T? Seria em mecânica clássica isso daqui. Ignora, vamos pegar esse primeiro. Então, você arremessou um negócio, ele subiu, aqui seria X ao longo do tempo. Né? Então, ele está indo para um lugar e depois voltando. Então, você jogou uma bolinha, ela foi, parou, voltou, que seja. Inversão temporal quer dizer que a mesma lei da física, vamos supor que o tempo sempre está indo para cá, né? Esse cara aqui espelhado. Então, ele está indo, voltando. Vamos supor que no primeiro ficou a mesma coisa. Né? Assim, na primeira situação, assim, ele vai rápido e volta lento. Na segunda situação, a mesma lei da física, fazendo tudo a fita ao contrário, né? Que vocês nunca viram o VHS. Né? Mas o VHS você podia rebobinar. Assim. Então, seria ele vindo lento, né? Chegou e agora voltou rápido. Seria essa ideia. Então, esse negócio é equivalente a isso. O ovo caiu da mesa, espatifou no chão, é a mesma lei da física que faz aquele ovo espatifado se juntar e subir na mesa. Mecânica invariante. Ah, mas por que acontece e o outro não acontece? Aí é questão mais estatística, entropia e tal. Né? Mas mecânica clássica tem essa simetria. Por que tem? Porque tem a segunda derivada no tempo, só depende da aceleração. Então, trocar T menos T não muda nada. Agora, mecânica quântica. Vamos saber. Mecânica quântica, qual é a diferença? Né? Pegando em Schrödinger, esse cara tem uma derivada só no tempo. Se você chega aqui nessa equação troca T menos T, então psi de menos T, o H psi de menos T, aqui vai trocar. Derivada de menos T é menos derivada de T. Então não funciona. Um jeito de você consertar a coisa é quando você trocar T menos T, você tirar a adaga em todo mundo. Tirar o hermitiano. Se você pega aqui e tira, então troquei T menos T e tirei a adaga. Você vai pegar esse T menos T, aqui vai ficar derivado de menos T, né? Só que quando você tirou a adaga, que tira o conjugado. Então vai vir um sinal de menos I. O sinal de menos I cancela esse sinal. Esse cat, aqui faltou, né? Aqui é um cat, né? Esse cat virou bra, esse cat virou bra, H virou H adaga. Só que H adaga é H. Então virou a mesma equação de Schrödinger de novo, só que com bra, não pro cat. E o bra do menos T. Quer dizer assim, se o psi te der evolução no tempo, para um lado, o cat psi, o bra psi de menos t te dá a mesma evolução, só que invertendo o tempo. Né? Que são soluções da mesma equação aqui, com o mesmo sinal. Só que esse é o bra de menos t e esse é o cat de t. Um jeito de resolver o problema é entender isso. Então, tem essa mecânica quântica que tem essa simetria de inversão temporal, mas do jeito que eu fiz, não está com cara de simetria. Porque simetria, e já definiu simetria. Simetria tem que ter um operador que faz o que você quer, no caso aqui, inverter o tempo. E se ele é simetria, ele comuta com H. A questão é, esse operador existe? E se ele existe, ele é unitário? Essa daí é a sua tarefa. Aqui, bonitinho. Então você vai mostrar que esse operador existe, mas ele não é unitário, ele é anti-unitário. Um operador anti-unitário você pode ver com um produto de um operador unitário com um operador antilinear. Na verdade, você vai ter que estudar
operador antilinear. Essa é a sua tarefa valendo meio ponto. Procura aí na internet, eu vou botar um textozinho lá que eu achei. Né? Bom ou ruim foi o jeito fácil lá que eu achei, que está online. Né? Para você estudar operador antilinear, é só lembrar da nossa primeira aula, que o operador linear, ele atua no estado, digamos, um número complexo, alfa psi, né? Quando ele atua, sai o alfa, ele atua no psi. E isso ele mapeia um vetor no vetor. O antilinear, quando você atua no alfa psi, né, esse alfa número complexo, ele atua, o alfa sai fora, mas só quando ele sai na frente, ele sai o conjugado. Né? Isso é um operador antilinear. Então, aí você dá uma lidinha, faz um textinho e me manda, né? Manda de qualquer jeito, tira foto e manda, dá o seu jeito. Digita se quiser, não interessa. Né? Os prazos, tudinho, vão ficar lá nas atividades na sala. E a parte final é o colapso do estado. Então, suponho que você tem um psi. Né? Aqui eu estou escrevendo na base de alto estado de energia para ler um psi evoluindo no tempo. Isso daqui tem que ser a soma ao quadrado, tem que dar 1, porque esse cara tem que estar normalizado, psi quadrado, ou Cn quadrado é a probabilidade de medir uma certa energia. Então, esse cara é determinado a partir de uma condição inicial. Beleza. Vamos supor que no instante t barra, você faz uma medida de alguma coisa. Pode ser energia, pode ser outra coisa. Essa ideia de colapso significa que toda vez que você faz uma medida, o que é medida é outra coisa, mas se interfere no seu sistema, você vai lá e faz, olha alguma coisa nele, você dá uma nova condição inicial. Então esse psi não serve mais, é por isso que digamos um colapso. Você destruiu ele e tem um novo psi. Agora esse seu novo psi, ele vai atender, a condição inicial dele vai ter relação com a medida que você fez, né? Então ele tem que ser compatível com o que você mediu. Né? Então no t instante t barra eu medi alguma coisa. Então essa função de onda, quando t é t barra, ela tem que ser compatível com a medida que você fez. E aqui vai ser uma outra função de onda normalizada e tal. Essa é a ideia do colapso. E o colapso tem uma relação com essa inversão temporal, porque ele dá uma quebrada. Né? Porque, digamos, aqui você fez uma medida, você tinha um psi, digamos, 1 até t barra, e depois você tem um psi 2. Né? Esse aqui foi a medida. Só que a ideia é que a mecânica quântica tem inversão temporal. Mas quando você bota a medida no meio, o estado do psi de t, ele obedece a inversão temporal. Né? O psi de t1 e o psi de t2. Mas esse processo de passar de psi de t1 para psi de t2, ele não tem inversão. Né? Então não tem um descolapso da função de uma função colapsada voltar. Né? Quer dizer assim, suponha que você tem um estado que é só uma combinação de dois altos estados de energia. Então você tem até um instante, aqui faltou t, né? Foi engraçado, tem t aqui. Até você medir, você tem probabilidade C0 quadrado de medir energia 0, C1 quadrado de medir energia 1. Vamos supor que no tempo t barra você mediu e deu 1. Então ele era uma combinação de 0 e 1 até olhar. Quando você olhou 1, então ele é 1. Então o seu psi para t maior que t barra faltou t aqui de novo, né? É esse autoestado aqui. Agora o coeficiente é 1, né? Porque ele está com essa energia. Então, como a energia é um negócio que não muda no tempo, então ele vai ficar nesse psi1, nesse C1 para sempre, essa energia 1 para sempre. Se fosse uma coisa que mudasse no tempo, ele poderia voltar a virar uma combinação. Né? Mas tem que obedecer que em t barra você mediu aquilo. Essa é a ideia do colapso. Então aqui aconteceu uma coisa que você quebra, né? A interação ou a medida. Né? O que é interação é outra discutindo, mas essa medida, ela quebra, ela faz uma distinção na seta do tempo. Por isso, digamos, o Landau entende que essa é a razão por trás de alguma coisa assim. Existe uma sutileza aqui que não se entende muito bem, mas que a segunda lei da entropia está aqui, de algum jeito. O processo inverso não existe. Agora a questão, o que é medida, que faz essa distinção de direção do tempo? De verdade, é um problema que não é muito bem resolvido, né? Para um sistema puro, né? Para um sistema que interage com o banho térmico, então um sistema estatístico, esse tipo de coisa, o sistema meio que se ajeita ou perde as propriedades quânticas, isso se chama de decoerência, tipo o gato Schrödinger, que é um sistema, digamos, ele começa a ficar meio macroscópico, né? Ele interage com muita coisa, então ele é sacudido e ele perde as propriedades quânticas, isso é decoerência, isso é tipo o gato Schrödinger. Esse não é o nosso problema aqui. Nosso problema aqui é um estado puro, é um sistema quântico com dois estados só, isolado de tudo e de todos. E você vai lá e o que você faz, o que significa você medir e
E medida, no final das contas, é uma interação, uma interação com alguma coisa. Mas como você interage de certa forma que significa essa interação do jeito que ele colapsa, mas pode acontecer também uma situação onde ele interage com outro subsistema, digamos, quântico, e continua com propriedades quânticas, né, e não colapsa. Então, é essa questão, por que ele colapsa, não colapsa, como ele tem que interagir para colapsar, esse é um problema meio aberto, mas a gente simplesmente entende como se fosse um cara no laboratório, foi lá, mediu, né? Seria um sistema classicão, esse é mais ou menos, parece que o decoerência não explica bem, mas Copenhague seria a interpretação essa, né? O cara foi lá, ecossistema quântico, ele interagiu com um sistema muito complexo, clássico, né? Seria um clássico, um sistema macroscópico, e isso cria esse colapso. Mais sobre esse assunto, eu vou botar um texto num pedaço do livro, menos de 10%, então eu não estou infringindo nada, do livro que eu acho muito bom, uma discussão, é o jeito mais ou menos que eu gosto, né, de interpretar, tem problemas lá também, eu conheço artigos que mostram problemas com essa interpretação, mas eu vou botar lá para vocês darem uma lida, né? É um jeito que eu gosto, né? Eu dou uma lida lá para entender melhor, a gente pode discutir isso na nossa aula 5, né? Então é isso, pessoal, chega, esse foi rapidinho, finalmente, valeu. Na próxima semana, aí a gente vem com coisas de coordenada mesmo, função de onda, psi de x e t, por aí vai. Falou, pessoal. Tchauzinho. Falou.